Bem-vindos ao Presença que Marca Cast. Mais do que apenas marcar presença, este podcast nasceu da crença de que precisamos construir presença que marca. Uma presença que deixa rastros, que inspira, que conecta e que transforma. Quando desenvolvemos uma marca pessoal autêntica, intencional e estratégica, conquistamos algo que vai além da visibilidade. Passamos a influenciar, engajar e gerar valor real. Na liderança, no empreendedorismo, no networking, nos negócios e nas nossas relações. Como profissional que atua na liderança, personal branding, presença executiva, eu acredito profundamente que presença não é sobre estar, e sim sobre impactar. E é por isso que a cada episódio trarei conversas profundas e práticas sobre o nosso comportamento, liderança, comunicação, identidade, reputação, saúde mental e diversas outras habilidades comportamentais que são essenciais para quem quer deixar sua marca no mundo. Tenha também uma presença que marca. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Presença que Marca. Neste primeiro episódio, estou com Paulo Moretti e Thaís Olivieri. Esse tema de hoje vai ser Desconstruindo a Visão Superficial do Personal Branding. Vou começar apresentando Paulo Moretti, que é sócio da Elemento Publicidade e atua com Personal Branding desde 2011. É o criador da metodologia Personal Branding Step by Step, única no Brasil e cientificamente validada. Já realizou consultorias no Brasil, nos Estados Unidos e em Angola. É publicitário de formação, mestre em neuromarketing pela Florida Christian University, Estados Unidos, com uma tese dedicada ao desenvolvimento e diagnóstico da marca pessoal. Possui formações em neurociência, mindfulness e psicologia positiva. Também tem coach, além de pós-graduação em Branding Innovation. Integra o Diretório de Profissionais de Marca Pessoal Global e é um dos apenas quatro brasileiros no Personal Branding International Board. Autor e coautor de diversos livros sobre branding e marketing pessoal, entre eles A Marca Pessoal que Mudou a História, Personal Branding Estratégico e Encontre Sua Marca. Paulo também é professor convidado em universidades e escolas de negócio no Brasil e no exterior. Comigo também Thaís Olivieri, é consultora certificada pela Rich Personal Branding e pela Toastmaster International, com uma trajetória dedicada a ajudar profissionais a reconhecerem e potencializarem seus talentos e diferenciais. Atua como palestrante, instrutora e mentora de quem deseja construir uma marca pessoal, com foco em reputação e protagonismo na carreira. Com sua abordagem sensível e estratégica, Thaís tem inspirado profissionais a assumirem o protagonismo de suas histórias e a comunicarem com clareza e autenticidade o valor que entregam para o mundo. Paulo e Thaís, sejam muito bem-vindos. Paulo, que prazer ter você aqui. Obrigado, Graça. Obrigado pelo convite. Maravilhoso estar aqui falando de um tema tão importante, tão necessário nos dias de hoje. Com certeza. Thaís, obrigado por você ter vindo. Veio lá de Campinas. Eu que agradeço. Estou muito honrada de estar aqui entre gigantes. Que currículo, hein? Adoro. E assim, para a gente já começar falando de branding, que é a nossa praia aqui, por que falar de personal branding hoje é tão fundamental e urgente? Bom, a gente pode entrar por vários caminhos aí, né? Eu acho que o primeiro dele ser tão urgente, eu diria, e é o que eu falo muito para os meus mentorados, para os executivos, é assim, nós estamos entregando mais do mesmo para o mercado. Uhum. Tá? E eu quero dizer, a gente está entregando currículo igual. Uhum. Eu falo muito isso. Currículo é bom? Lógico, não é? A gente não está dizendo que não tenha que se ter um currículo, Sim. mas a gente precisa passar para um próximo nível. Falar de experiências memoráveis que marcam, poder se posicionar de uma forma que realmente você seja o desejo de consumo de outras pessoas. Concordo, Paulo. E você, Thaís? O que você pensa a respeito? Diferenciação. Todo mundo se formou na mesma faculdade, tem mesmos anos de experiência. E por que eu tenho que escolher você? Uhum. Por que eu tenho que comprar de você? Então, a gente tem que encontrar a desigualdade. Então, o personal branding nos ajuda aí. E eu tenho um exemplo na minha própria trajetória. Uhum. Eu escolhi trabalhar com personal branding por esse motivo. Não só para achar diferenciação, mas para entender quem eu sou e como as pessoas estavam me percebendo. Eu sou o meu próprio case. Muitos pontos cegos com relação à percepção das pessoas a meu respeito. Uhum. E estava me prejudicando muito.
estava fechando portas. Então, sou muito feliz de ter passado pelo processo e ter alcançado o meu grande resultado, de estar onde eu estou. Então, essa é a importância do personal branding. Quer dizer, abrir a mente para essas pessoas é fundamental, porque elas não têm noção. E aí é o nosso papel como experts nesse assunto, como pessoas que estudaram o tema, né, e ainda estuda com muita profundidade, ajudar essas pessoas a elevarem esse nível. Realmente, hard skills são importantes, mas soft skills, que está considerando aí comunicação, imagem, apresentação, é o que hoje a gente também tem que considerar. E você falou uma coisa muito importante, que é a Thaís sabe, a gente já conversou um pouco não, já conversamos bastante sobre isso, que é essa questão da profundidade de conteúdo, estudar, né? A gente está falando de estudar, conhecer, e o personal branding, ele não é só, né, a estratégia, como a gente está falando aqui no sentido de então eu vou aprender sobre branding e eu já posso sair trabalhando. No início, é por onde a gente tem que começar. Só que, por exemplo, como você colocou ali, eu tenho várias formações, porque a gente acaba, querendo ou não, sendo um pouco psicólogo Sem dúvida. nesse trabalho. Lógico que num direcionamento você não vai entrar nesse mérito, mas inteligência emocional, perfil comportamental, o coaching, né, a psicologia positiva, foram todas formações que eu acabei fazendo, microexpressões faciais, para poder entender o outro lado e aprofundar com base num processo. A gente vai tratar com certeza desse tema ainda aqui, mas a gente está falando de dentro para fora, a gente está falando de autoconhecimento. Eu não posso vender alguma coisa que eu não conheço, eu não consigo promover. E falar de marca, ok, entender de branding, mas quando a gente fala de personal branding, a gente precisa entender de gente. Entender que gente tem sentimento, que tem comportamentos, que tem crenças. Problemas. Então é aí que problemas, limitações, porque também conhecer as nossas limitações é parte do processo, é porque a gente... Assim, por muito tempo lá atrás, a gente queria potencializar aquilo que a gente não era bom. E aquilo que a gente já tinha uma nota, né? Vamos começar pela escola, a gente, esse aqui tá ok. E por que não eu vou potencializar aquilo que eu sou boa? Né? Eu melhoro aquilo que eu não sou boa, mas assim, eu vou focar nos meus pontos fortes, porque isso pode ser meu diferencial. Você concorda, Thaís? Com certeza, com certeza. E ter consciência desses, não só dos diferenciais, mas principalmente da reputação. Hoje a gente vai falar bastante disso. Sim, né? reputação. Reputação é o que te coloca no jogo e te tira também. Sim. Né? E vocês fizeram transições importantes para o universo do personal branding. E o que levou cada um de vocês a seguir este caminho e enxergar valor nessa área do branding? A Thaís falou um pouco, mas Paulo, se tiver... Bom, eu venho da área da publicidade. Eu sou publicitário de formação, com estúdio de criação já há 32 anos. Aí. 2010 foi quando eu me deparei com o branding, que eu fui fazer uma pós em branding. E ali eu tinha escrito o meu primeiro livro e me deu um clique. Falei, poxa, se a gente trabalha o marketing para o corporativo e tem um marketing pessoal, eu estou fazendo branding aqui, deixa eu dar uma olhada. Personal branding ou branding pessoal, vamos dizer assim, vamos misturar. E eu percebi que pouquíssimas pessoas falavam disso aqui. E muitas dessas poucas pessoas falando de forma errada, não sobre estratégia. E aí eu fiquei meio indignado. E eu sou uma pessoa, sempre fui, uma questão comunicativa, expansiva, eu gosto de pessoas, eu gosto, né, de conversar, de conhecer. E eu comecei a discutir esse tema com o meu coordenador e ele me convidou a montar um módulo de personal branding. E aí eu me apaixonei, porque a hora que eu comecei a fazer todo esse processo, e a hora que foi o que você comentou da questão da... A gente está lidando com pessoas, então o processo de construção de uma marca pessoal passa muito por essas questões de valores, de crenças, né, de coisas que as pessoas... Da história. Em alguns momentos a gente ouve as pessoas, olha, eu preciso te falar isso que eu acho que vai fazer sentido para a gente trabalhar a minha marca. Então a gente está indo muito profundo. E eu sempre falo que virar esse dedinho para dentro, né, e para você falar de você, é uma dificuldade que as pessoas têm muito grande. Sim. Eu consigo achar diversos adjetivos, criar toda uma história para você, tranquilamente. Mas quando eu olho para mim, aí vem o pudor, vem aqui, o que será que vão achar? Por quê? Porque eu não tenho conhecimento de estratégia. Então, essa minha virada de chave em 2011, 2012, quando eu terminei a pós e construí o método,
foi fantástico. Eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Não deixei a parte de publicidade, continuo atendendo alguns clientes ainda, mas hoje eu demando 90% do meu tempo atendendo, principalmente executivos, nessa questão. Então, a minha virada de chave aconteceu aí há 15 anos e, assim, hoje eu não me vejo trabalhando com outra coisa. A gente se apaixona pelo processo e pela transformação que a gente vê, né? Exato. Thaís, algo a acrescentar daquilo que você tinha trazido? Então, 2 motivos pelos quais eu escolhi a transição para o personal branding. O primeiro é que eu sou o meu próprio case, e o segundo é a habilidade, essa habilidade de extrair o melhor das pessoas, de enxergar potencialidades e que elas mesmas... Eu tenho esse dom. Então, assim, de verdade, eu fazia isso voluntariamente, sem saber que esse era o nome. E deixei de tratar como improviso e profissionalizei. Fui em busca de certificar para conseguir tratar como profissão. E gosto muito de fazer isso. Muito bom quando a gente trabalha com o que gosta, né? Então, também foi isso. E nos últimos anos, o personal branding ele ganhou muita visibilidade, mesmo que lá atrás, Tom Peters, né, para quem estuda um pouquinho, já falava disso, mas muitas vezes é reduzido a roupa, blazers, fotos estratégicas no LinkedIn. E por que vocês acreditam que essa visão do branding se tornou tão comum e limitada a essas questões? Manda bala, Thaís. Vai lá. Eu acho que é um hype. Toda vez a gente está no meio de situações que acabam virando modinha. Vamos usar o coaching como exemplo. De repente, todo mundo virou coaching no final de semana, fazendo cursos. E, assim, aconteceu isso com personal branding também. E as pessoas começaram a se apropriar do nome porque achou bonito. Né? Então, hoje nós... Toda a honra e respeito a fotógrafos, agências de marketing, pessoas que... Todos têm seu valor. Claro, inclusive isso tudo faz parte da gestão de marca pessoal, lá na ponta final, né? Só que existem os que se posicionam como personal branders e não tem o mínimo da formação, da certificação, o estudo e o know-how para fazer isso. Perfeito. Então, é por isso que, de repente, essas frases começaram a aparecer, essas vontades, só basta colocar um blazer e tomar água na taça. Exatamente, que isso já te deixa com branding elevadíssimo. Exatamente. Né? E branding, né, é gerúndio, marca é uma coisa que é construção, ela não acaba nunca. Porque somos uma marca, mas a gestão da marca pessoal é algo contínuo, que a gente precisa, você que trabalha com reputação, sempre está atento. Quais são os sinais que eu estou emitindo? De que forma? Com quem? Onde eu estou caminhando aqui com a minha marca? Então, toda essa relação faz parte aí do movimento, né? E quando falamos em reputação, coerência e consistência, o que isso significa na prática, principalmente, Paulo, você que trabalha com muito executivo, para um líder, ou até mesmo um profissional que quer se destacar no mercado? Bom, coerência, a gente tratou do tema coerência e constância, né? Coerência, para mim, é o seguinte: aquilo que eu falo, que eu sou, é o que eu falo. Eu prego. Então, é agir de acordo com o que eu faço. Não é? E o restante, a consistência, é o tempo, a constância que você leva isso ao longo da tua vida. Sim. Então, eu falo, não dá para... A gente, hoje em dia, até dando um passo, falando da pergunta um pouquinho anterior, o problema é que hoje as pessoas estão querendo o imediatismo, vender o imediatismo. Então, passar por um processo de marca, fazer um processo, é complexo e ninguém quer, e aí todo mundo vai partir para usar o nome para dizer que depois fez um trabalho. Então, aí que está o grande problema, exatamente da coerência e da consistência, porque dependendo, infelizmente, do profissional que você pega para trabalhar, né, que você contrata, e ele te vende essa ideia e no final você vai descobrir que não é nada disso. Exato. Tá? Então, uma coisa que eu prego muito é esse cuidado. Infelizmente, a gente tem no mercado isso, mas é o cuidado. Aquilo que eu sou como marca, meu marketing precisa propagar. E esse gap tem que ser muito pequeno. Exatamente. Porque nós não somos perfeitos. Então, sempre tem ajustes? Tem. Mas quanto maior for esse gap, a chance de dar ruim, como a gente fala, não é? É enorme. E aí você vai, nesse ponto, é a hora que você vai ver que não tem um trabalho estratégico de marca e aí não tem perenidade. Aí eu não consigo fazer com que isso que eu estou comunicando agora
se estenda ao longo do tempo, porque é um negócio fake, foi construído de forma fake. Não sei, Thaís, concorda, discorda? Eu concordo, e as pessoas têm uma urgência em aparecer e que as pessoas entendam que elas são tudo aquilo que elas estão se mostrando ser, mas respondendo a sua pergunta, coerência, o que que é? O que você fala, mostra. Você está fazendo, de fato? Perfeito. Quantos perfis no LinkedIn e no Instagram você já entrou e você trabalhou já com a pessoa e fala, não é nada disso. É verdade. Então, assim, as pessoas elas estão tratando o parecer ser muito mais do que o buscar importante. ser. Exatamente. Acho que você falou uma coisa mega importante, e isso a gente acha fácil. É só você ver conteúdos do LinkedIn, por exemplo, de profissionais, não precisa ser só executivos, qualquer profissional. Ou ele está atirando para tudo quanto é lado, falando de todo quanto é assunto. Pega hypes, né, do momento. Pega né? só hypes, ou então você olha para aquela pessoa, você fala assim, tem alguma coisa, não está conectando o tom de voz ali que ela está usando. Sim. Né? E aí, quando você vai perceber, ou quando essa pessoa de repente chega, que já aconteceram casos assim comigo, de pessoas chegarem até mim, e na verdade que volta no assunto, que contratei uma empresa de marketing digital para trabalhar a minha marca. O que ela está fazendo? Está pegando o hype. Eu sempre brinco, né? Olha, o que agora está valendo é a dancinha no TikTok. Então você vai fazer dancinha, mas isso não tem a ver com a minha marca, isso não faz parte da gestão. Então as pessoas se perdem, ou vão olhar o outro e vão copiar o que a Thaís está fazendo e também vou fazer. E aí fica fake de novo. E até nessa questão de aparecer, de querer ganhar seguidor, de querer ter grandes alcances, tem muita gente que faz o branding de uma maneira equivocada, trabalhando somente a favor de algoritmo e pouco a favor da própria marca. E isso mancha a reputação, sob o meu ver, porque não traz a coerência, não traz a constância, porque cada hora está fazendo uma coisa. E muita gente erra também em buscar, primeiramente, o marketing pessoal, e aí fala, poxa, mas isso não conecta comigo. Eu falo assim, é lógico, você pulou processo, você quis fazer o MBA antes do ensino médio, né? Vai dar ruim mesmo, né? Mas esta parte de reputação, para mim, que é o que a Thaís trabalha forte, assim, ela é fundamental, porque a verdade com o tempo ela aparece, né? Não, e a maioria dos clientes que chegam para mim, as pessoas veem assim, Thaís, eu quero fazer minha pesquisa de percepção, eu quero entender como é que eu estou indo. E assim, não querendo entender assim, qual é o gap, o que eu preciso realmente fazer. Elas querem ser amadas. Sim. Então, atenção, ouvintes aqui. Personal branding não é sobre todo mundo gostar de você. É pelo contrário, quando você chega no teu posicionamento de marca, você vai afastar muita gente de você. E aí que deu certo, não é? Exatamente. Aí entra a frase que eu costumo usar, que eu cunhei, você não é para todo mundo e nem todo mundo é para você. E acabou, tá tudo bem. Acabou, tá tudo bem. Mas você tá nichando? Não, eu tô me direcionando para o público do meu posicionamento. E faz sentido para mim. E nesse processo, aquela questão de você ter milhares de seguidores ou centenas de seguidores, você vai perder muita gente no caminho. Na verdade, ótimo, porque não faz parte do teu perfil. São pessoas que, dependendo do teu posicionamento, do que você quer com a tua marca, não vão consumir teu serviço, dos teus produtos, enfim, seja lá o que você quer, ou você como profissional. Ou concordar com as suas causas, né? Concordar com as suas causas. Então, é libertador. Quando você entende isso, que você não é para todo mundo e nem todo mundo é para você, é coerência. A gente volta nessa história. Né? É de você olhar e falar assim, desculpa, olha, Thaís, eu não vou poder te atender. Mas por quê? Eu queria fazer com você. Então, porque você não é o perfil de profissional para trabalhar. Nossa, que arrogante. Não. É porque não vai dar match, a coisa não vai conectar. O perfil que eu trabalho, por exemplo, se eu for atender um estudante, eu poderia? Poderia. O processo ele funciona para todo mundo. Uhum. O meu, da Thaís, o seu, não tem problema. Só que, dependendo da profundidade que você quer trabalhar, você não vai conseguir fazer um processo que você faz com um executivo com alguém que está entrando no mercado de trabalho. Não vai ter, talvez, a compreensão. Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem que tomar. Né? Quer falar algo? Além desse cuidado da gente não querer ser amado, o cuidado também de não absorver tudo que chega de feedback. Quando a gente fala de reputação, nós estamos fazendo pesquisa 360. Então, assim, nem tudo que chega a gente precisa absorver. A gente tem que entender que quem sim, quem não, quem nunca. Né?
E que erros, assim, ainda nesse tema, vocês mais veem profissionais cometendo ao tentar fazer a construção da marca pessoal? Além de querer parecer ser mais do que realmente é. Meu Deus, tem muita coisa. Tem muita coisa, né? Muito erro. Tem muito erro. Exatamente por essa miopia que eles, né, quando eu digo eles, são os profissionais que nos procuram. Acho que assim, eu já tive isso de uma pessoa relativamente aqui. Se eu começar a dar dados, todo mundo vai saber quem é. É uma pessoa muito conhecida no mercado. E ela falou assim, é o seguinte, eu quero fazer um trabalho com você, mas assim, eu quero que você me faça igual aquele, e deu o nome da outra pessoa. Eu falei, peraí, desculpa, você não entendeu como é o processo. Então, primeira coisa, você querer parecer com o outro. Ou seja, já está tirando a sua autenticidade, com já certeza... Já está começando errado, né, Paulo? Já começou errado. Outra coisa que eu acabei, acho que, comentando já, mas assim, eu olhar o que a Thaís, por exemplo, ou você, Graça, está fazendo nas redes sociais. Está bombando lá. E eu querer copiar exatamente igual. Uhum. A gente vê muito isso no mercado. Vê. Né? Sim. Não é? A Thaís tem exemplos disso aqui. Porque a Thaís, ela tem uma linguagem mais disruptiva. Exato. Né? Ela é bem autêntica, ela coloca bastante o que ela pensa, e eu adoro isso. E pessoas, assim, acham que são Thaís, e não são. Não são, não serão. Não? Como que você Vai lá, Thaís. Quem sim, quem não, quem nunca. Quem sim, quem não, quem não. Thaís, essa é para você, essa resposta é para você. Não agora. fique fora dessa. A gente tem que tomar cuidado também, assim, você perguntou quais são os principais erros, né? Uma coisa que eu vejo, assim, é a pessoa a todo custo querer aparecer. Gente, se quer aparecer, você pode pagar outdoor, aparecer sua cara em todos os lugares. Isso significa que você vai ser o melhor? Claro que não. De jeito nenhum. Então, é um dos erros. As pessoas querem visibilidade a qualquer custo. Né? Nós vamos falar mais para frente sobre o marketing pessoal na frente. Você mesmo falou, fazer o MBA primeiro antes de fazer o médio, né? Esse é o principal erro. É o principal erro. As pessoas pular etapas. Eu admiro pessoas que têm autonomia, que são autônomas, que leem livros e correm fazer. E é a mesma coisa que você tirar a carta de habilitação, estudar lá as regras do Detran, você não vai com mais segurança? Com certeza. Você não tem um instrutor, a primeira vez você vai dirigir, coloca a primeira, segunda, etc, né? E daí, de repente, e quem compra um carro e nunca dirigiu? Qual que é? Eu quero fazer essa analogia, essa analogia então é interessante. Sabe por que tá interessante? Porque eu conheço um monte de gente que nunca alguém ensinou e dirige super bem. Só que é sorte. Eu conheço gente que faz o marketing pessoal e chega em algum lugar, só que daí não passou pelo processo completo, não está usando o tom de voz certo, está se prejudicando, em algum momento vai ter tropeço. Até tem resultados, mas poderia potencializar muito mais se passasse pelo processo lá desde o início, sem pular etapa, né? O lance é que eu acho que a gente tem resultado, só que ele é por um período curto. Né? Então não é sustentável. Não, é só ver aí no mercado quantas, vamos dizer assim, vamos chamar de celebridades aí, né? Que você vê aparecer, né? E não se sustenta e some. Verdade. Exatamente por causa disso, não tem um processo. Tem o depois, vamos dizer, que é o marketing pessoal. Não tem o antes, que é o processo estratégico de marca, para que você consolide tudo isso. Esse é o grande problema. E a Thaís falou exatamente, as pessoas estão querendo aparecer a todo custo. E hoje está muito fácil você desmascarar as pessoas ou evidenciar que aquilo não é real. Não tem verdade ali, né? Exato. E essa falta de cuidado, principalmente para quem tem uma visibilidade, como algumas celebridades, ela tem que ser muito cuidadosa, porque numa dessa, depois tem que fazer gestão de crise, né? Porque é cancelado, aí vai tentar amenizar o que foi dito, que já está lá, uma vez na rede, não pode apagar o vídeo, mas assim, sempre alguém dá um print, ou tem o rastro digital. Então, fazer gestão de crise é mais árduo, talvez não tenha tanto resultado, né, de voltar a um ponto com a sua reputação, e por que não já começar certo, né? Eu acredito que evitaria bastante coisa. Tem mais um erro que eu gostaria de comentar aqui. As pessoas querem hacks. Elas querem passo 1, 2, 3
Verdade. E o TikTok, o Instagram, não tô falando mal da plataforma, não. Eu tô falando, todo mundo quer agilidade, ninguém quer passar por um processo longo, olhar pra dentro. E se conhecer dói. Ou se dói. A gente vai acessar a caixa preta aqui, gente. Mas aí, escuta, veio lá no videozinho do REC que temos que humanizar a nossa marca. E aí, sabe o que eu tô vendo? As pessoas lendo o livro da Brené Brown. Ótimo, que é inclusive ótimo, com certeza. A coragem de ser imperfeito. E aí eles vão lá expor suas vulnerabilidades sem estratégia. Então você não tá... eu quero ser humilde, eu vou aparecer chorando e coloca lá toda a sua vulnerabilidade. Você tá fragilizando a tua marca. Você não tá fortalecendo. Super. Assim, um erro que eu vejo, assim, a pessoa, ok, deixar humano. Mas, assim, aquelas pessoas que querem exagerar para ser querida, né? Tá tomando soro, olha eu aqui hoje, né? Para quê? Quem precisa saber da sua vida a certo ponto, né? Que é só seu. Eu lembrei agora um outro problema quando você não tem estratégia. E isso, por coincidência, eu compartilhei com a Thaís essa semana. Eu mandei para ela o print. Uma profissional, vamos dizer assim, da nossa área, no LinkedIn, tá? Vamos lá, para formatar bem a história. 530 e poucos conexões, tá. Então significa que ela está começando, tá? Se coloca como estrategista de posicionamento de marca pessoal e mais alguma coisa lá. Post dela. Compartilhando um prompt do ChatGPT para que você tenha o ChatGPT como seu coach de marca pessoal. Bom, primeira coisa, não é nem tiro no pé, é um tiro na cabeça, né? Você está passando a sua expertise e o seu trabalho, você já terceirizou para uma máquina que, obviamente, a pessoa que está ali e que vai pegar isso, veja, usar a inteligência artificial, ok, tá, gente? Eu uso, eu tenho. Sim, mas saber usar, né? Só que não é ela que vai te resolver. Então, assim, você vai gerar um conteúdo, você vai trazer para o teu tom de voz, você vai adaptar para a tua escrita, enfim, você tem ali como uma base, como um rascunho, vamos dizer assim. Mas a crítica, né? Aí o que vai acontecer também? Você acha que a pessoa que pegar aquele prompt, que provavelmente está desesperado para montar a sua marca pessoal a qualquer custo, vai ter o tempo vai fazer um copy-paste. Exatamente. E aí não tem autenticidade, você não vai conseguir construir reputação, você não tem nem ideia da imagem percebida que você está gerando para as pessoas. Então, assim, erros e erros que a gente está vendo, tanto do lado de quem deveria ensinar, né, como nós ali que vamos estar mentorando as pessoas, Sim. Assim como do outro lado também, que é esse caso de querer tudo a todo custo. É verdade. Hoje, duas palavras que estão muito em alta e muitos cursos, muita gente falando, olha, construa sua autoridade, seja autêntico, falamos de Brené Brown, né? E falando dessas duas palavras, assim, autenticidade e autoridade, o que mudou no olhar sobre autoridade e autenticidade no branding, assim, nesses últimos anos? A autoridade sempre foi muito ligado a poder. Então a gente fala, as autoridades chegaram ao local, né? Então poder, hierarquia. E hoje a mudança, no meu ponto de vista, é pensar em referência. Perfeito. Né? Então quem é a autoridade significa que tem um público que para ouvi-lo. E você, Paulo, o que você acha? Falou tudo. Na verdade, a construção, a autoridade é isso, é título. Né? Título que te bota ou melhor, vamos usar um termo mais bacana, né? Então, te coloca num posicionamento interessante. Um pós-doc, um executivo de alto nível, enfim, seja lá o que for. Agora, quando a gente está tratando do outro ponto, é você poder ter coerência com o que você está fazendo, mostrar como a gente está colocando. Né? Você trouxe, eu até anotei aqui, né? A questão da autenticidade. A autenticidade hoje, para mim, isso eu bato muito, não é nem mais diferencial, é obrigatório. A gente está vendo tanta coisa errada acontecer que você ser autêntico também às vezes parece para os outros assim, nossa, um ET, né? Você é um ET. Não, eu estava tendo uma conversa ontem com um executivo que eu atendo e a preocupação dele era exatamente essa questão, mas
eu sou expansivo, né? Eu levo os meus trabalhos, assim, eu tratar com os meus colegas e ali colaboradores de uma forma muito light. E eu acho que as pessoas me julgam alguém que não está nem aí para nada. Eu estou pensando em mudar no meu jeito de... Falei, não, para. Não é que eu estou pensando em mudar. Bom, primeira coisa, você tem algum feedback dizendo que isso é ruim? Aham. Não tenho. Pelo contrário, não, inclusive, ele está no Canadá, ele faz parte da ONU. Ele trabalha na ONU. Ele falou, não, inclusive, as avaliações que eu recebo dos meus superiores são excelentes. Eu falei, então, para que deixar de ser autêntico? E você sabe, Paulo, essa parte de autenticidade, no mundo corporativo principalmente, muita gente tem receio de ser autêntico porque nem tudo pode ser dito. A gente tem que fazer filtro. É um mundo onde a gente vai navegar entre algumas nuances, né? E só que fica tão forte essa questão do ser autêntico, de se posicionar, e as pessoas, pelo que eu percebo, elas acham que se posicionar é se posicionar sobre tudo, em todo momento, e não é sobre isso. A gente também tem que saber quais são as brigas que a gente entra. O que vale a pena e o que agrega para a minha marca me posicionar a respeito desse tema. E não quer dizer que eu não tenha opinião. Opinião todos têm. Agora, posicionamento e colocar isso numa forma visível, isso tem que ser muito estratégico também, né? Então, nessa parte de autenticidade, a autoridade pode ter autenticidade, quem é autêntico também pode trazer a sua autoridade, mas também a gente tem que ser intencional. Existe uma crença que ser autêntico é falar o que quer, na hora que quer, do jeito que quiser. Não é sincericídio. Então, assim, eu gosto muito... Em qualquer lugar, né? Da definição do Arthur Bender para autenticidade. Então, no livro dele, gente, que anota aí, chama Autenticidade, o livro dele. No livro dele, ele explica a autenticidade para marcas pessoais pautada em 3 pilares. O primeiro é a imagem própria, que é aquela história de vida que é só sua, que ninguém copia, é quem é você. O segundo é tudo que você faz, o seu comportamento e atitude que vão corroborar, né, com o que você tem da imagem própria. E o terceiro é ter uma obra. Na hora que eu li ali, nossa, ter uma obra, então quem não tem uma obra não é autêntico. Daí ele explica que ter uma obra é estar tão associado àquilo que você criou de maneira tão grandiosa que é impossível dissociar de você. Exemplo, você fala Pelé, você lembra futebol. Você fala Niemeyer, você lembra Brasília. Se eu falar Graça, eu lembro o quê? Personal branding. Então é isso, gente. Ser autêntico é esse pilar de construção aí é aquilo que vem na mente rapidamente, né? Falando em se autoconhecer, nós que trabalhamos com todo esse processo, o autoconhecimento é o primeiro ponto a ser trabalhado no processo. Sem ele, a gente não consegue ir para as próximas etapas. E como é que vocês, assim, quais expertise que vocês têm, né? Neuromarketing, psicologia positiva, sem abrir o processo, mas como é que vocês trabalham essa questão do autoconhecimento antes de chegar nas etapas lá que a gente fala do iceberg, da comunicação, da exposição? Pode ir? Posso? Eu vou abrir meu processo, não tem problema nenhum. Então, E assim, gente, eu queria que todos que estão ouvindo aqui soubessem que eu admiro métodos diferenciados. Cada consultor de marca pessoal tem seu próprio método. Com o certeza. Paulo tem o próprio, né, gente? Validado por universidades dos Estados Unidos. O método que eu sigo é da certificadora Rich Personal Branding. Fundador, William Arruda. O cara mais top no país, no mundo, aliás, sobre o tema. Sobre o tema. Né? Então, eu não tenho, eu vou abrir, eu trabalho o autoconhecimento usando as ferramentas do processo, chama-se Assessment de Marca. Então, eu faço uma entrevista com a pessoa e o objetivo é entender o que ela pensa dela. Com certeza. Tá? Então, além dessa ferramenta, eu também faço outros... eu coleciono, né? Eu preciso entender perfil comportamental, personalidade. E existem quantas ferramentas aí, gente, para a gente aplicar. Então, tudo depende de quem eu estou atendendo. Não é com todos que eu vou usar a mesma ferramenta, né? Então, começa por aí o autoconhecimento. Faz parte do autoconhecimento conhecer sua reputação.
Sua reputação... Gente, todo mundo tem uma marca pessoal, tá? Mesmo que você não conheça. E ela pode ser o quê? Boa ou ruim. Então, conhecer a sua reputação é a base do processo que eu sigo, do método que eu sigo. Então, também existe uma outra ferramenta que o William criou que chama 360 Reach Personal Branding, que é a pesquisa de percepção. A gente vai coletar a percepção dos outros. Vocês entenderam que primeiro a gente... Tá bom, essa é a sua foto. Você hoje, o que você pensa de você. E aqui tá o que as pessoas percebem de você. Nós vamos cruzar as informações para levar para um plano de ação. Perfeito. É assim que eu trabalho o autoconhecimento. Muito bom. Bacana. Eu falo autoconhecimento, ele é a base. Bom, a minha tese do mestrado, o início dela é autoconhecimento. Não tem como você ir por outro caminho. Né? Eu acho que isso é muito importante. Já tivemos algumas discussões a respeito disso, sobre a importância do autoconhecimento no processo. A ilustração do iceberg, ela é bem bacana. Eu falo que o que está fora é o que você conhece de mim e o que está lá dentro você não tem ideia de quem eu sou. Exato. Né? Então, a gente começa por aí. Ninguém constrói uma casa começando pelo telhado. Exatamente. Né? Então, a gente precisa pegar o alicerce. Qual que é o alicerce do processo da nossa marca? O personal brand. É essa a estratégia toda. E esse olhar para dentro, ele é fundamental para a gente ter tudo isso que a Thaís trouxe aqui, do William. Bom, então, Peter Montoya, tem o pessoal também na Espanha, o Guilherme Recolon, um monte de gente trabalhando com essa mesma pegada, mas é você começar, eu falo que eu vou catalogando, eu vou pegando as fichinhas do cliente e colocando tudo em ordem, falando de crenças, falando de limites, de diferenciais, de valores, e eu uso muito, que é muito próximo do que da ideia do que o William usa, que eu chamo de imagem percebida e imagem projetada. Como eu me vejo e como os outros me veem. A hora que eu cruzo isso, eu consigo ter um fio condutor para a minha comunicação, que eu vou usar lá na frente, no marketing pessoal, a partir do meu trabalho de marketing pessoal. Então não dá para colocar o famoso boi na frente do carro. Com certeza. Né? A gente tem um processo, você precisa ter esse entendimento interno. Primeiro eu preciso me conhecer para depois me promover. Ninguém vende bem o que não conhece. É verdade. Fato. Entendeu? Então, a partir desse momento, me conheci, esse trabalho interno, e aí você bate com essa percepção externa também, alinhou tudo isso, entendi quem é meu público, com quem eu quero conversar, tua comunicação ficou assertiva. Você vai saber exatamente comunicar da forma certa para atingir as necessidades, ou quem gosta de usar as dores do cliente, não importa. Você vai conseguir ter uma comunicação objetiva e que vai te trazer os resultados que você quer. Exatamente. Você vai parecer ser aquilo que você realmente é, com estratégia, com intencionalidade, atingindo o público que é o que você deseja, né? E fazendo também aquela separação de quem não é para você. Perfeito. Se vocês pudessem resumir em uma frase, qual a essência do branding verdadeiro? Não daquele que a gente falou, que é de colocar o blazer ou o batom vermelho, né? Que muita gente de consultoria de imagem, que eu sou super a favor. Acho que muita gente que passa pelo branding também tem que fazer um trabalho de imagem, porque Sim. A linguagem não verbal fala muito. Porém, sozinha, eu digo que a imagem, ela abre portas, mas o que te mantém lá dentro é uma marca forte, com repertório, de pessoas com profundidade. Então, a gente não pode ignorar nenhuma nem outra. Resumir uma frase, vamos repetir. Então, se puder resumir uma frase, e qual é a essência do personal branding verdadeiro? Porque falam muito de essência, né? Vamos buscar a essência. E essência a gente sabe que é aquilo de mais puro que a gente tem. E o branding, ele parte daí do autoconhecimento. Mas se nós pudéssemos resumir em uma frase, o que seria essa essência do branding que a gente acredita? Para mim, seria transformar a percepção em propósito. Perfeito. Eu vou mais no popular. Vai lá. Ser tudo que você pode ser sem deixar de ser você. Nossa, adorei também. A gente poderia falar mais 18 frases aqui, né? Mas essa é a minha preferida. Não, mas se foi essa que veio na mente também. Essa tá na minha visão de marca pessoal. Uhum. Né? Porque é bem isso. A gente não pode deixar de ser quem nós somos, transparência, coerência e tudo mais, entendeu? Para construir essa reputação dentro de um posicionamento. Tá tudo certo. Eu também. Bom, eu tenho no meu método, o meu método chama ECO. ECO com 2 Cs, né? Vem do italiano. ECO. Colocar, né? Porque é isso. Quando fala, é isso. Sou eu. Esse sou eu. E o E é essência, o C comportamento, o outro C comunicação e o O de objetivo.
Então, tudo começa ali para a essência, sabendo o autoconhecimento, como que eu sou. Depois, comportamento é aquilo que aparece para o mundo, porque nem sempre o que eu sou é o que eu mostro para o mundo. Então, aí entra a parte comportamental, comunicação, com questão de imagem também, que eu acabo trabalhando muito. Não entro, apesar de ser uma consultora de imagem formada, não entro no processo completo, mas acho importante trazer, porque isso, eu digo que coloca ali a cereja no bolo. E se a pessoa quer fazer um processo completo, ela até busca, mas a comunicação ali de como ela chega e saber também ser adequado, né? Porque se vestir bem também, estar bem apresentável, é a gente ser adequado. Eu dou exemplo, às vezes, nas palestras que eu faço, que é assim, um casamento na praia, qual é o traje? Ah, uma praia? Tá, mas é sempre o que vou fazer lá? É sempre essa pergunta que tem que ser feita. O que vou fazer lá? Vou num casamento? O traje é de casamento. Não sabe? Pergunte. Mas evite se equivocar, porque é a tua marca também nos momentos sociais, não só nos momentos do networking, dos eventos. Nossa marca está tendo ponto de contato sempre. Sim. Excelente. Não, perfeito. A gente até falou disso, mas queria saber se vocês têm mais algum ponto para acrescentar. Que muitas pessoas se posicionando, trabalhando muito mais o marketing, sem passar pelo branding, isso não é sustentável. A respeito disso, vocês têm algo mais a contribuir? Sempre tem, não, né? é uma coisa que a gente conversa muito, trocando figurinhas sobre isso. Gente, marketing não é marca pessoal. São duas coisas Paulo. diferentes, mas que andam unidas. Vamos lá, são conceitos diferentes. Então, assim, o que a gente mais ouve é assim, não, eu já faço o meu marketing pessoal. Tá, você não está fazendo um trabalho de marca pessoal. Marketing pessoal sem branding pessoal, sem personal branding, é fogo de palha. Não rola, não dá certo, vai dar ruim e lá na frente você vai gastar dinheiro que você investiu, não vai ter o resultado que você queria e aí você vai ter que buscar um profissional que nem nós, que estudamos, que trabalhamos com conceitos sólidos, debaixo de metodologias, sejam proprietárias ou não, não importa, mas que tem fundamento teórico, que você sabe que geram resultados por experiência, por uso e por pessoas que validam isso pelo mundo aí. Eu queria falar uma coisa na contramão agora. Não discordando, não, tá? Eu concordo com você, pelo amor de Deus. Vamos lá. Quem não é visto... Não é lembrado. Não é lembrado. Então, para você que é introvertido, tem vergonha, tem medo de aparecer arrogante. Ontem eu ouvi meu marido falou isso para mim. Arrogante não é você se sentir o melhor. Você pode e deve ter consciência que você é bom em alguma coisa, não melhor. A arrogância é você falar que você é bom e é melhor que todo mundo. Uhum. Eu amei. Parabéns, marido. Então, assim, tem o outro lado aí também, gente. O que a gente faz para não parecer arrogante quando a gente está se vendendo no marketing pessoal? Você pensar primeiro em servir. Exato. Tem uma coisa interessante que você me fez lembrar, um caso pessoal. Essas questões, né? Depois, pós-pandemia, eu fiquei home office eterno. Adorei essa história. Uhum. E um sábado eu estava dando uma palestra online e, legal, né? Todo empolgado, como geralmente eu sou ali e tal, e falando, e o tema é apaixonante, então a gente fala com gosto. Aí terminei, todo contente e tal. Quando eu saí do meu escritório, minha esposa virou para mim e falou assim, olha, toma cuidado, porque aquela sua fala soou arrogante. E aí? Nossa, como assim? Né? Eu falei, como assim? Eu, arrogante? Né? Mas é a hora que a gente tem que parar, absorver o feedback, né? Eu falo ruminar esse feedback e parar. Aí o que eu fui fazer? Fui assistir, porque estava gravada. E realmente, aí entra, talvez não, que acho que é a sequência do processo, que está muito ligado, que é a questão do tom de voz, a forma como você comunica. E era um ponto cego para você. E era um ponto cego para mim. Não é sobre o que ou como, né, Paulo? Exato. Então, a forma como eu falei naquele momento, eu dei uma ênfase que não foi proposital da arrogância, mas que soou arrogante. Então, a partir daquele momento eu já gerei um gatilho.
né? A hora que eu for falar aqui, eu já sei que eu preciso dar uma tonalizada diferente, porque o lado italiano é um problema, então a gente já cresce para falar, né? A mão que não para e tal. Então, tem esse cuidado também da gente prestar atenção, que esse marketing, às vezes, negativo que a gente faz, ele é inconsciente. Então, é bom, às vezes, não leve a mal se outras pessoas, lógico que a gente tem que tomar cuidado com este tipo de feedback, mas ouve, acolhe, né? Eu gosto dessa palavra, acolhe, entende depois, tenta ver se você consegue resgatar algum conteúdo ou se lembrar do que aconteceu para perceber. Porque muitas vezes acontece mesmo da gente errar sem querer. E, Paulo, isso é gestão de marca pessoal, porque você recebeu um feedback, apesar de machucar, você foi entender, fez a revisão ali do conteúdo, falou, concordo, vou começar a me policiar nessa questão. Ou seja, daquilo que a gente toma consciência, a gente consegue agir. E trabalhar branding pessoal é você trazer para a consciência muita coisa para começar a agir. Né? Na parte de reputação, eu acho que é aí que vem muita informação para a pessoa. Nossa, eu não me via desse jeito. Nossa, é dessa forma que eu passo. Eu achava que eu estava sendo assertivo. O Arthur fala bastante disso, né? Ser assertivo, só que aí com liderança. Só que a pessoa está sendo grossa mesmo. Ela está sendo pouco cuidadosa na forma e nas palavras. Então, ser assertivo não é ser aquela objetividade que machuca, mas é você buscar ali as palavras corretas para a pessoa correta, na linguagem, no ambiente. Então, eu super concordo que nós, como exemplo, temos que fazer a gestão da marca pessoal, e você caminhou por aí. Até antes da Thaís falar, só complementando isso, desculpa, Thaís, só para não perder. Aí a gente está falando de inteligência emocional, perfil comportamental, é você entender o outro, porque às vezes a forma como você fala se torna agressiva para o outro também. Então, você tem que saber modular isso. Então, trabalhar a marca pessoal é a mesma coisa. Plano de voo. Um avião tem o plano de voo. Tá? Não significa que ele vai numa linha reta daqui lá. Às vezes tem uma turbulência, ele vai ter que mudar um pouquinho e ir acertando. Exato. A marca pessoal também. A gente tem o processo e aí você vai modulando, vai acertando algumas coisas que no meio do caminho não deram certo ou não encaixaram e você vai ajustando. Perfeito. E tem uma coisa muito importante dentro de gestão de reputação. Agora eu vou falar de mim. Vou dar o meu exemplo. O que aconteceu comigo? Vocês ouviram eles brincando assim, a Thaís é muito disruptiva, é muito autêntica. Vocês sabem se isso fez bem para mim o tempo todo? É claro que não, gente. Quando eu resolvi passar pelo processo, eu fui surpreendida. Assim, porque eu tinha muitos pontos cegos, justamente por ser essa pessoa que é muito diretona, que fala sem filtro, que é muito enfática para falar, que gesticula muito. E o que eu tive que fazer? Gestão de reputação. Eu não quero nunca mais que alguém fale de mim de forma pejorativa com relação à essência, que para mim é gostoso ser assim. Eu gosto de ser assim. E a gente gosta. E como faz muitos anos que eu passei por isso, o que aconteceu? As pessoas acham que vão contratar um consultor de marca pessoal para ele dar um script, para ele dar uma máscara para ele. Não, gente. O Paulo acabou de falar, é sobre ser você mesmo. Sim. Mas de uma forma que você vai fazer o framing da sua comunicação. Você vai lapidar. Você não vai deixar de ser você. E eu entendi isso errado, tá? Porque quando eu recebi a lista lá de coisas que eu tinha que mudar sobre mim, eu me calei, eu fiquei quieta. E aí, uma das pessoas que trabalhava comigo, era um líder muito querido, chegou e falou assim, você tá doente? Aconteceu alguma coisa com você? Você tá muito estranha. E era a Thaís tentando agradar. Era a Thaís tentando ser outra pessoa. E quando ele veio pra mim, ele falou, deixa eu falar um negócio pra você. A gente adora a Thaís louca. Você não pode parar de ser essa pessoa. É claro que você tem que calibrar o momento de dar uma opinião. Não perder o amigo. Aliás, perder a piada, como é que é? Perde a piada, não perde o amigo. Tudo isso. E como que eu aprendi tudo isso? Quando você faz gestão de reputação, você corre atrás do que eu tenho que fazer para nunca mais ser percebido assim. E como eu quero ser percebido? Eu queria profissionalismo, seriedade. Eu não queria que as pessoas me vissem daquela forma, uma sem noção. Eu fiz curso de comunicação não violenta. Eu busquei mentoria, aconselhamento de carreira. E durou, você acha, noite por dia, porque as pessoas querem imediatismo, tá? Exatamente. Durou 3 anos. 3 anos. O Toastmasters, que ela falou que eu fui certificada, é um curso de oratória. E as pessoas falam, mas você fala super bem, você é expansiva. Eu fui aprender a me conter.
É o contrário, não é falar. Eu fui aprender a... Mas dentro de um espaço que cabe para você, sem deixar de ser você, né, Thaís? Exatamente. E hoje, eu ainda tenho que aprender muita coisa, porque Sim. personal branding é infinito. Eu não sou a mesma Thaís que 6 meses atrás, mas eu posso ser diferente daqui 6 meses, melhor do que eu sou hoje. Com certeza. E aí vai outra coisa, né? Não é só porque nós trabalhamos com marca pessoal que nós também não precisamos, né? Sim. Eu passei pelo processo da Thaís. E a Thaís me dá feedbacks e eu super acolho. Eu falo, tô errada mesmo, Thaís. Eu vou acho olhar que é isso. Ou mandou bem, eu acho que o legal é isso. O grande lance, eu acho que a partir do momento que você se entende ou se compreende com as suas falhas, ou seja, como um todo, Imperfeições. Aham. como um ser humano como um todo, mas você tem clareza do seu posicionamento, você vai acolher tudo que vier de informação. Verdade. E aí você vai falar, isso serve, Isso não isso não serve. Isso daqui, como eu posso usar isso para mim? Legal, eu vou tentar. E também não é do dia para a noite, não é? Você vai adaptando. Então, assim, são coisas que são interessantes. Eu vi coisas, apesar de, olha que louco, né? Eu passei pelo meu processo, né? Lá refiz 2 vezes, de tempos em tempos eu faço, mas numa conversa com a Thaís, a gente conversou, eu falei, vamos lá, né? Deixa eu passar. E eu vi coisas que doeram. Até então não tinham aparecido ou não com tanta ênfase. Não tinha clareza. Aham. Não tinha clareza, porque ela aborda de uma outra forma que talvez eu até tivesse lá no fundinho a intenção de falar, realmente isso aqui, tá. Mas ali ficou muito claro. Então, você precisa ter a famosa vulnerabilidade. Você precisa ser vulnerável. Perfeito. Você precisa falar, eu vou tomar uma paulada, é quase que nem terapia. Você vai lá para ouvir o que você não quer muitas vezes. E ele tá falando assim, a gente acolhe. A primeira coisa é nega. Ah, sim. A gente é o choque da notícia, você entra em negação. Eu sei quem respondeu meu 360, como assim, meio que ele falou isso de mim. Né? Você entra em negação. Depois, quando você olha, mas 30 pessoas responderam, 17 falaram a mesma coisa. Opa. Aí você fica com... Falar é uma coisa, vários Você falarem. fica com raiva, você fica triste, porque na verdade eu sou legal, caramba. Eu não queria estar passando Queria ter essa. passado isso. Não E por é, que e que às eu fui vezes percebido assim? você não Que tem. momento? E não é momento. É uma constante que a gente não percebe, né? Então você só alcança o sucesso depois que você passa por toda essa escala de emoção. Choque, raiva, tristeza. Se permita ficar com raiva disso. O acolher é quando você chegou lá no topo da montanha, quando você aceitou. Aceitei, tá bom, vamos lá. 10 passos para trás no tabuleiro, calça a sandália da humildade. Sim, mas é sobre estar humilde ali para receber. Exato. Agora, aqui já caminhando para o final, a última pergunta. Como e quando alguém, na opinião de vocês, tem uma presença que marca? Porque presença que marca é diferente de marcar presença. Marcar presença é simplesmente ir e fazer o check. Agora, ter uma presença que marca é totalmente diferente. Até por isso que eu coloquei esse nome no podcast. Porque muita gente quer marcar presença, mas poucas têm uma presença que marca. E na opinião de vocês, como e quando alguém tem uma presença que marca? Fácil. Eu respondo rapidinho. Quando você sustenta o que você vive. Uau. Acabou. Não tem muito que a gente... Florear. Pode florear, pode completar, pode dar o... Mas assim, a gente trabalha muito simples isso. É muito simples. É sustentar aquilo que eu prego, que eu falo, quais são os meus valores, aquilo que eu me posiciono. E como você colocou, não preciso estar falando de tudo a todo tempo para todo mundo. Mas a hora que eu falar, eu falo com coerência. Profundidade. E com profundidade. Perfeito. Paulo, e você, Thaís? Eu vou dar exemplo para responder. Tá. Eu trabalhei 26 anos no mundo corporativo. Eu sempre reportei para altos executivos. Presidente, vice-presidente, diretoria. Então, assim, fiquei no meio de grandes, altos executivos. Então, staffs, reuniões, o tempo todo, essas pessoas e seus times. Eu posso dizer que nesses 26 anos... existem coordenadores e analistas que têm mais presenças que líderes. Sim. É aquele momento do conflito, todo mundo tendo que resolver alguma coisa, na hora que chega o fulano, você fala, agora vai resolver. E não é só o cara que resolve. Existem pessoas que têm presença, mas mesmo em conflito e não tendo a resposta, ele tem um respeito. Verdade.
né? Então, assim, tá um pouco ligado aí com autoridade, credibilidade e também presença executiva é uma palavra hypada. Opa! Tá, as pessoas. E as pessoas interpretam do jeito que elas querem. Já fala presença executiva, já imagina o terno, o poder, a hierarquia. Como eu falei, existem pessoas de níveis hierárquicos inferiores que têm presença. Exato. Quem tem presença, ela coloca o valor e a ética acima de tudo. Ela resolve, ela tem resiliência, ela é profissional, ela sabe fazer, ela não fica lá batendo na mesa dando surto, enfim. Vendo piti. É o que eu falo, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, assim, principalmente no mundo corporativo. Quem é você sem o seu crachá e sem a cadeira que você senta? Porque, assim, quando você atinge uma posição, né, de liderança numa empresa, você se veste, sim, de uma cadeira, de um status, uma posição, mas um dia aquilo acaba, um dia aquilo passa. E o que fica? Eu falo muito dessa questão do líder que marca e o líder que mancha. Porque resultados também vão embora. Você está lá para trazer resultado, mas resultados vão embora um dia. Ninguém vai lembrar do market share que você conquistou, do lucro que você trouxe. Isso é importante, sem dúvida. Você é remunerado e estudou e está sentado ali porque é competente para isso. Mas mais do que isto, é você ser um ser humano ali que sabe tratar bem as pessoas, que cumprimenta o porteiro, né? Eu acredito muito que uma presença que marca, mesmo que não influencie tanto quanto uma outra pessoa que tem ali aquele carisma, mas é uma pessoa que realmente sabe sustentar aquilo que... Números somem. Uhum. Números somem, até porque hoje você bateu uma meta, amanhã a meta é maior, então Exato. aquilo que você já fez já era, né? A vida do executivo ele é muito solitário também, quando a gente está falando já num topo maior. Sim. Então, é o que você, aquela famosa frase, né? O que falam de você quando você sai, eu detesto isso, mas eu vou repetir, né? O que falam de você quando você sai da sala. Mas é isso, reputação, acho que você construir essa presença, e aí não é só, vamos usar o termo presença executiva, mas não é só para o executivo, essa Exato. presença é você marcar a vida das pessoas. Perfeito. Né? Deixar um legado. Deixar um legado. E às vezes é uma frase, né, Paulo? Porque tem gente que, olha, eu lembro do que um líder um dia me disse, que ele acreditou em mim e foi por isso que eu tomei a decisão de estudar. Então, às vezes, muitas vezes um líder faz a diferença na vida de alguém e ele, às vezes, teve uma passagem muito rápida, mas ele marcou. E tem outros que falam coisas que machucam e às vezes a gente cria crenças com isso que mancham, né? Caminhando aqui já para o final, quais as considerações vocês gostariam de deixar aqui para a nossa audiência? E já deixando também as redes sociais, onde que encontra o Paulo Moretti. Vamos lá. Bom, acho que considerações finais a primeira que eu daria para o teu público aqui, para quem estiver assistindo, é o seguinte: tem vontade, quer fazer um trabalho de gestão de marca, pessoal de personal branding, pesquise muito o profissional. Tem muita gente no mercado, muita gente boa, assim como também tem gente ruim demais, né? Eu sou muito claro para falar isso, porque a gente está lidando, nós como profissionais, nós estamos lidando com sonhos, com profissões que expectativas e que você pode acabar com a vida de uma pessoa. Parece trágico, mas a verdade é essa: dá um direcionamento errado, você acabou com a pessoa. Então pesquise muito, entendeu? Para que você tenha certeza de que aquele profissional é capacitado no que você precisa. Construção de reputação, de posicionamento, uma série de coisas. Depois, a parte de comunicação, na sequência, comunicação, marketing digital e tudo mais que você queira fazer. E, principalmente, acho, não perca a sua essência, não troque os seus valores, tenha... como eu poderia dizer assim? Discernimento, talvez? Amor próprio. Amor próprio. Amor próprio, eu acho que é a palavra mais indicada, no sentido, se valorize. Perfeito. Sabe? Não é porque os outros, né, sou disruptiva, não é ruim, pelo contrário, é o perfil, é a cara dela, é a cara da Thaís. E ela soube aproveitar isso muito bem para poder se posicionar nas redes, né? Se posicionar com os profissionais que ela atende. Até com o repertório que ela busca. Com o repertório que ela busca. Então, seja autêntico. Perfeito. E onde que te encontra, Paulo? Bom, pode ser no meu site, www.paulomoretti.com ou no LinkedIn, Paulo-Moretti. E aproveito aqui, Paulo está lançando semana que vem um outro livro para completar. Fala um pouquinho.
Esse é um livro um pouco especial, vamos dizer assim, dentro de todos que eu fiz. Ele é o livro chamado A Marca Pessoal que Mudou a História. Uau. Eu faço uma viagem aí que foi até um sonho da minha esposa, que ela teve e corrobora com uma ideia minha, mas eu tive que passar por esse processo todo de criar a metodologia. Então, o trabalho desse livro eu faço um paralelo entre todo o processo metodológico e a vida de Jesus. Maravilhoso. Então, como, por exemplo, eu vou falar de networking, e a ideia não é evangelizar ninguém, eu poderia ter pego Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, poderia ter pego várias pessoas, mas é com quem realmente eu me identifico. Então, eu vou falar, por exemplo, numa linguagem super tranquila, para o público sobre networking. Então, como que a gente faz o networking? Para você poder trabalhar no seu dia a dia isso. E aí eu vou falar, poxa, como Jesus fazia networking? E aí eu trago um versículo bíblico que corrobora a ideia. Então eu valido a parte científica, a parte metodológica, não é? E eu trago aí o versículo bíblico que fecha essa história. Que maravilhoso. Então, convido todo mundo aí, não é? Deixar aqui, dia 17, quarta-feira agora, no shopping Pátio Higienópolis, na Zona Oeste de São Paulo, 17 horas, Livraria da Vila. Estarei lá. Opa, conto com vocês. E você, Thaís, quais são as suas redes sociais e suas últimas contribuições? Trabalhem autoconfiança e autoestima. Trabalhem, tá? Não existe desenvolver marca pessoal se você não acredita em você. Quando você não acredita em você e começa a falar, as pessoas vão perceber. A sua insegurança grita. Ah, mas Thaís, o que eu faço? Eu, ao longo dos 7 anos que eu venho atendendo, entendi que falta esse pedacinho junto. Porque eu tenho o método, eu vou te dar passo a passo, eu vou te dar ferramenta, eu vou te dar estratégia. Mas se você não tiver a mentalidade virada, a chavinha pronta para ir... E por causa disso, eu tenho Camila Manga junto comigo, é a psicoterapeuta que trabalha junto comigo, fazemos rodas de conversa, treinamentos, palestras em grandes multinacionais, empresas, já estamos aí com agenda para janeiro. Entre em contato, gente. Thaís_Olivieri no Instagram e Thaís Olivieri no LinkedIn. Você vai deixar aqui no card para eles, né? Para facilitar. Sim, Thaís sem H, Olivieri com I no final. Eu quero agradecer demais esses 2 amigos que eu fiz aí no mundo do personal branding, do qual eu hoje me conecto. Hoje a gente tem um grupo que a gente discute o assunto, coisas absurdas e coisas que a gente gosta. E eu quero agradecer demais vocês terem topado participar aqui do meu primeiro episódio, deixando aqui a marca de vocês, porque para mim vocês são uma presença que marca. Então, obrigada aí. Uhul! Uhul! Opa! Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, é isso aí. A gente está honrado. Bom, né, falo por mim, já estou falando pelos dois, mas assim, honrado de estar participando aqui com você pelo convite, né? Por sermos os primeiros a estar aqui abrindo esse teu podcast, que com certeza vai ser um sucesso. Obrigada. Porque a gente está falando de conteúdo, a gente está falando de pessoas que realmente sabem o que estão falando. E né? eu quero trazer pessoas que têm essa presença, Sucesso. que sabe falar, que sabe se aprofundar, que sabe tocar também o coração das pessoas. Vai Obrigada. ser sucesso. Obrigada. Eu também agradeço muito. Estou me sentindo honrada, de verdade. Feliz de estar aqui. Eba, obrigada a você. A gente vem com outros episódios aí para você aprender mais sobre branding, comportamento, comunicação, liderança. Então fica com a gente.